Estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio, hoje, dia 23 de outubro, 10 horas e 4 minutos. Estamos começando mais uma edição desse nosso encontro, que agora é quinzenal, né? Quinzenalmente, às quintas-feiras, estamos juntinhos aqui no Google Meet, no YouTube, tratando sobre temáticas, abordando sobre publicidade, propaganda, também sobre tudo que permeia o ecossistema, o meio rádio. E hoje, fique ligadinho aqui com a gente, que tem notícia fresquinha sobre o nosso mercado. E, inclusive, tem muita emissora que já está de orelha, de pé, atento sobre a desconexão do rádio no mercado digital. Então, para abordarmos isso um pouco mais, no dia de hoje, vamos tratar sobre o carro conectado. O rádio está desconectado? O alerta que o mercado não pode ignorar. Literalmente, nessas 2 últimas semanas, tivemos um bombardeio no mercado de radiodifusão, não só aqui no Brasil, mas como no mundo. Eu sou Felipe Rosa, diretor aqui na Connect Mix, e vou abordar essa temática hoje com vocês de extrema importância porque, inclusive, tem muita emissora de rádio que não está ciente sobre o que está acontecendo com essa desconexão do rádio. Então fique com a gente aí na manhã de hoje, que você vai sair não só elucidado sobre esse assunto, mas também ter mais clareza de como nós podemos, enquanto meio rádio, melhorar, otimizar e cada vez mais defender o nosso, não simplesmente por ser um meio tradicional e não somente por ser um meio confiável, mas sim por ser um meio de comunicação, o que boa parte das vezes é menosprezado, fica quase que de modo em escanteio. Então fique com a gente, que hoje nós vamos trazer um pouco mais sobre esse debate. Como eu afirmei, há 2 semanas está colocando muita pulga atrás da orelha de grandes emissoras de rádio. E você, emissora do interior, deveria estar atento a isso também. Mas antes, para você que está nos assistindo no YouTube, que ainda não faz parte do nosso grupo, da nossa comunidade, escaneie esse QR Code, venha fazer parte do nosso grupo. Lembrando, é um grupo fechado, então não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Literalmente nós utilizamos para poder passar os informativos do Connect Rádio. E que agora, como é de modo quinzenal, então, literalmente, a gente passa uma semana ali sem a gente mandar nenhuma mensagem para vocês dentro do grupo. A gente usa para mandar os alertas aí do nosso evento. Fechado? E para você, emissora de rádio, que ainda não é homologada pela Connect Mix, basta acessar a nossa plataforma pelo seu navegador de preferência, parceiros.connectmix.com. Se você já tem acesso, já sabe, basta colocar o seu login e a sua senha. Para quem ainda não tem acesso, ou, às vezes dentro da sua própria emissora já tem vários outros acessos criados e não quer pedir para que o fulano, ciclano entre na plataforma para criar o seu acesso, basta clicar nessa opção, nova emissora, preencha o nosso formulário. Nosso time, no mais tardar em 24 horas, vai liberar o seu acesso dentro da nossa plataforma. Lembrando que essa plataforma foi inaugurada no ano passado, no ano de 2024, trazendo novas funcionalidades, novas ferramentas, justamente para poder atender a demanda de quem trabalha no meio rádio, tanto no meio publicitário quanto no meio musical. Eu sei que no dia a dia vocês acabam chamando mais de meio artístico, mas aqui na Connect Mix a gente contempla a nossa plataforma musical, e dentro da nossa plataforma, inclusive, você, radiodifusor, consegue extrair quais foram as últimas reproduções musicais, o histórico das reproduções da semana, do mês, do ano. Inclusive, façam um bom uso dessa ferramenta. Está disponível para vocês. Lembrando, toda a nossa plataforma, ela foi moldada para que você, radiodifusor, tenha monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que você tenha suporte em horário comercial. Eu sempre comento para o pessoal ali que chamou a gente no horário comercial durante a semana, vai ser muito bem atendido aqui pela nossa equipe. Lembrando, via e-mail, WhatsApp e via ligação. Dentro da nossa plataforma, vocês têm relatório das campanhas ativas, vocês conseguem acompanhar esse processo de auditagem, tudo isso em tempo real, relatório de todas as execuções musicais, acompanhamento no mapa de conferência, que é extremamente importante para você validar as campanhas que estão sendo auditadas e poder visualizar um mapa dessa campanha, assim como também vocês vão ter acesso aos principais lançamentos da semana, os principais lançamentos musicais, download de materiais, tanto no meio artístico quanto no meio privado, no meio público. Várias empresas, várias corporações já usam a nossa plataforma como um meio de comunicação junto ao rádio,
E vocês também têm acesso aos nossos Connect Apps, que é o nosso ecossistema de aplicativos de parceiros e aplicativos da Connect Mix. Inclusive, mais uma vez, aí fortalecendo a nossa parceria junto ao pessoal da Lupert, junto ao pessoal do Rádio Health, que continuamente estão com o pessoal da Young, né, da Young Tech, que constantemente está conosco, trazendo novas e novas soluções para o meio rádio, certo? E mais conteúdos e palestras. E aí, acho que eu já falei isso mais de 10 vezes, até hoje não foi bloqueado, então chupa a concorrência, porque na Connect Mix você, radiodifusor, não paga nenhum centavo para poder ter acesso à nossa plataforma. Então, usem, abusem das nossas soluções, ela está disponível para vocês 24 horas por dia. Basta acessar parceiros.connectmix.com. E para aquelas emissoras que estão com o nosso aplicativo desatualizado, ou às vezes trocou as máquinas ali dentro da própria emissora, basta vocês escanearem esse QR Code ou acessar esse link bit.ly/agenda-cmix, que vocês vão ter acesso à agenda do nosso técnico, na verdade agora da nossa técnica, né? A Priscila vai fazer o acesso remoto aí na sua emissora, vai atualizar esse aplicativo, tudo isso em menos de 15 minutos. É um procedimento muito simples, rápido, prático e gratuito. E isso traz mais confiabilidade para a auditagem das campanhas dentro da sua emissora. Vou até bater no microfone aqui. Então não tem motivo para vocês não estarem atualizados aqui junto à Connect Mix. Além de ser gratuito, isso traz mais confiabilidade, mais segurança para o processo de auditagem das campanhas publicitárias e musicais na sua emissora de rádio. Fechado? Agora sim, sem muitas delongas, antes da gente finalizar com o Bora Faturar, temos que fazer uma análise preditiva sobre o que está acontecendo no meio rádio. O rádio está passando por uma série de transformações, algumas delas sendo provocadas pelas empresas de tecnologia que atuam com rádio, a Connect Mix, por exemplo, trazendo novas soluções para o meio rádio, mas o mercado externo está literalmente trazendo algumas revoluções para o meio áudio, que consecutivamente isso reflete diretamente o nosso cenário de radiodifusão, não somente no Brasil, como no mundo. E o rádio vai passar por um drástico desafio. E quando eu digo um drástico desafio, é que continuar atuando do formato no qual estamos não vai levar o meio rádio, no formato qual nós conhecemos, para o próximo nível e muito menos, talvez, impactar diretamente a própria existência do meio. E sabe por que disso? Porque ainda assim, nós, e aí quando eu falo nós, o meio publicitário como um todo, enxerga o rádio, muitas das vezes, como um objeto. O rádio, o aparelho de rádio. E é por isso que muitas das vezes, que as pessoas, o meio publicitário, acaba falando, mas o rádio ainda existe? Justamente por assimilar o rádio com o objeto, com o aparelho de rádio. E aí, para vocês, radialistas que estão aqui comigo, muito provavelmente, nessa semana, vocês devam ter encostado em um aparelho de rádio. Mas eu já visitei estúdios de rádio que não têm o aparelho de rádio, o aparelho físico de rádio. E aí, quando a gente vai conversar com a nossa audiência, ou seja, com o nosso público, muitos deles não estão consumindo mais o rádio no aparelho de rádio. Estão consumindo rádio no smartphone, estão consumindo rádio num computador, estão consumindo rádio no carro. E, inclusive, boa parte do consumo de rádio aqui no Brasil e no mundo, não é uma particularidade do brasileiro. Então, isso acontece aqui e no mundo afora. Boa parte do consumo de rádio acontece dentro dos veículos, dentro dos carros. É muito comum entrarmos dentro de um Uber e estar tocando rádio. Acredito que todos vocês possam concordar comigo nessa afirmação. E vocês já pararam para pensar que se, do nada, o rádio deixar de existir dentro do carro? E aí, quando eu digo rádio, a recepção do rádio FM. Não, Felipe, mas isso não vai acontecer, não.
Você está querendo antecipar, você está lendo muito conteúdo lá de fora. Isso já está acontecendo. O rádio está deixando de ter conectividade via radiodifusão, via antena, via dial, em algumas montadoras. E na semana passada, eu vou trazer agora um relato Brasil, tá? Brasil. Na semana passada, a Volkswagen trouxe uma avalanche para o cenário de áudio aqui para o Brasil. A Volkswagen, como vocês sabem, é uma das principais montadoras presentes aqui no Brasil. O que a Volks fez? O que a Volks trouxe para o nosso cenário aqui em terras tupiniquins? Ela trouxe uma revolução onde o media player, o multimídia dentro dos veículos, pelo menos na próxima geração de veículos da Volkswagen. Lembrando, Volkswagen no Brasil é carro de entrada, é carro popular. Essas multimídias, que inclusive acho que eu já cheguei a citar ela anteriormente para vocês, porque ela foi a primeira vez que trouxeram essa nova multimídia foi dentro do Virtus, que é a VW Play. O que a VW Play já se tem? Isso no Brasil, tá? Eu não estou falando lá fora. Já está com uma inteligência artificial embarcada, que é o Otto, e que essa inteligência artificial ela está integrada com Waze, Google Maps. Nossa, que legal, né? Muito legal. Acho que boa parte das pessoas que estão me assistindo aqui provavelmente andam de carro, né? Tem um veículo, ou às vezes até anda junto de Uber, né? Não tem veículo próprio, mas anda de Uber. Cara, isso é legal, isso é fantástico, né? Você entrar dentro de um veículo e você ter um assistente ali que, lembrando, assistente dentro de veículos, isso não é coisa do presente, né? Isso é coisa já do passado. Mas agora esses assistentes virtuais dentro dos veículos, da Volkswagen, por exemplo, já tem uma inteligência artificial embarcada, que é o Otto, que literalmente você entra dentro do veículo, ele conversa contigo, e inclusive ele te faz perguntas. E quando você fala que você quer se deslocar para algum determinado local, não é um assistente ali do formato antigo que você clica lá no Waze e fala rua tal, 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 número tal, tal, tal. Não, não é isso. É uma interação. Ah, Felipe, mas isso é super legal. É óbvio que isso é super legal. E olha a revolução que eles estão trazendo para o mercado. Agora, essa inteligência artificial, você literalmente pode pedir algum conteúdo e ele vai buscar essa informação e vai reproduzir para ti. Em resumo, você vai entrar dentro de um veículo e vai pedir uma música. Ah, Felipe, mas isso aí a gente já faz. Eu entro dentro do meu carro e peço lá o Spotify para poder tocar uma música em específico. Pois é. É isso que a Volkswagen trouxe dentro do Otto, dessa nova inteligência artificial embarcada nas multimídias dos veículos. Integração nativa com o Spotify. Então agora uma pessoa que vai pedir uma música dentro de um veículo, sabe onde essa música vai ser buscada? No Spotify. Ah, mas eu já fazia isso. Tá, mas e o rádio? Eu já estou afirmando aqui para vocês, o rádio não tem integração com o Otto. Então, quando você pede algum conteúdo, o Otto ele não vai ter esse poder de busca no rádio. E nós estamos falando de veículo que está sendo comercializado no Brasil. Eu não estou falando de algo lá de fora. Estou tratando de uma pauta brasileira. E que o rádio está, muitas das vezes, tão desatento com o que está acontecendo na tecnologia, que o rádio, assim como em outras vezes, está ficando calado. E ficar calado não vai mudar a percepção do mercado sobre como o rádio se porta. Não vai mudar a percepção do mercado sobre a confiabilidade. Não vai mudar a percepção do mercado sobre o retorno que se tem quando alguém anuncia no rádio. E agora, o meio de entretenimento, que o rádio também sempre foi
cabeceira, o rádio está perdendo espaço para o entretenimento digital. Não, Felipe, mas a minha rádio está no Spotify. Show. Excelente trabalho. Ah, mas a minha rádio também está no YouTube. Show. Excelente trabalho. Ah, minha rádio também tem um streaming de qualidade. Show. Excelente trabalho. Ah, a gente faz uma mídia programática para o nosso stream. Show. Excelente trabalho. Mas essa não é a realidade do Brasil. A verdade nua e crua é que a maior parte das rádios do Brasil mal distribui os seus conteúdos no formato digital. O pouco do que se faz é colocar um streaming na rádio. O pouco, isso é o básico, isso deveria ser o feijão com arroz, é a lição 1 de casa para qualquer emissora. Mas depois da lição 1 tem a lição 2, 3, 4, não pode ficar parado, retido no tempo. E o que vem acontecendo? O consumo, isso a gente vem falando há pelo menos uns 10 Connect Rádios. O consumo de mídia, cada vez mais, ele está fragmentado. E as grandes montadoras, elas estão atentas sobre essa fragmentação sobre o consumo de conteúdo. E, inclusive, as montadoras também anunciam em rádio, porque elas sabem que a sua audiência também está no rádio. Só que o rádio, ao invés de se unir, de chegar nas grandes montadoras e firmar um trato com essas montadoras, não no sentido de que, assim, olha, vocês não podem matar o rádio com puro vitimismo. Não, não é isso. Montadora, vamos fazer um plano de ação, um plano comercial para a sua montadora? Você vai fazer um novo lançamento? Vamos anunciar isso no rádio? Leve o benefício para a montadora, que essa montadora não vai deixar de colocar a recepção de rádio FM dentro dos veículos. Ah, não, mas a gente vai brigar com o governo vai criar uma lei. Gente, eu sei, isso inclusive acontece, mas isso não é uma premissa que isso vai continuar existindo para todo sempre. Então nós, enquanto iniciativa privada, precisamos lutar para que cada vez mais o rádio tenha representatividade e não simplesmente porque tem que estar lá por cota, sabe? Tem hora que parece que o rádio entra em alguns planos de mídia meio que por cota. Isso não deveria ser assim. Não deveria ser assim. E o rádio não pode brigar para estar dentro de um veículo também por cota, por ser um meio com mais de 100 anos de transmissão de conteúdo no Brasil. Não, não é isso. O rádio, ele tem literalmente o poder de trazer novos clientes, de reforçar a marca daquela empresa anunciante, trazer a confiabilidade da marca dessa rádio para uma montadora e vice-versa. E, inclusive, a BYD está trazendo, já há alguns anos, frotas e frotas de veículos aqui para o Brasil. Por que não o meio rádio? E aí, gente, pode ser uma rádio, 2 rádios, 3 rádios, 100 rádios, 1000 rádios, bater na porta dessas montadoras para poder oferecer o seu meio como comunicação. O meio como comunicação. E não simplesmente chegar lá para poder criticar, questionar. E o carro talvez pode ser o último bastião a esperar essa revolução no rádio. Lembrem-se que as montadoras, elas visam lucro. E o lucro, a premissa básica do lucro é você vender mais do que você tem de custo. Então, tudo que ela puder desembarcar dentro dos seus veículos, mas que tem um bom retorno lá na ponta final, ou seja, as pessoas vão pagar em prol disso, elas vão economizar. Ah, mas nos veículos de grandes montadoras, na Mercedes, em Porsche, isso aí o rádio FM ainda está lá, ó, firme e forte. Tá, mas a maior parte dos veículos aqui no Brasil não são Mercedes, não é Porsche, não é Audi. A maior parte dos veículos aqui no Brasil é o quê? É Chevrolet, Volkswagen. Agora, inclusive, a BYD está fazendo uma devassa no mercado de automotor aqui no Brasil. E o rádio precisa estar atento a isso. Precisa estar atento. Lembrando, isso aconteceu na semana passada, tá? Isso virou notícia na semana passada. Isso ainda está fresco na memória, inclusive, de quem está comprando mídia. Essa transformação sobre a fragmentação do formato de se transmitir conteúdo. 51% do tempo total de áudio em veículos ainda é de rádio. Ou seja, a maior parte do consumo de áudio dentro dos veículos é rádio.
70% da escuta da publicidade nos carros é via AM/FM. Só que as montadoras, elas não estão colocando multimídia dentro dos seus veículos para criar conteúdo para as outras marcas. Então não adianta o perfil de quem compra carro simplesmente gostar de rádio para que a montadora coloque um receptor de rádio FM dentro do veículo. Isso não basta. As montadoras também querem criar dentro dos seus veículos um formato de monetizar. E é aí que mora o grande detalhe. O Spotify a maior empresa de conteúdo em áudio do planeta, e ponto final. E por ela ser a maior empresa de distribuição de áudio do planeta, e ponto final, vocês concordam comigo que o Spotify ele tem o poder de barganha, economicamente falando? Então, entendam que não é a Volkswagen que quer tirar o meio rádio da sua inteligência artificial. Não, não é isso. E também não é o Spotify que quer menosprezar o rádio. Não, não é isso. O Spotify, com toda certeza, fez essa parceria com a Volks justamente para que o Spotify esteja integrado e, consecutivamente, quanto mais pessoas estiverem consumindo Spotify, vocês concordam comigo que mais o Spotify pode monetizar? É óbvio. Então, isso tudo é uma estratégia comercial. Comercial. Não tem nada a ver com que a Volks não quer mais o rádio. O Spotify quer brigar diretamente com o rádio. Não, não é isso. A Volkswagen quer faturar mais, então ela cobra, sim, essa parceria da Spotify. A Spotify traz benefícios para a Volks e o contrário também, né? Se dentro dos veículos da Volks tiverem uma integração nativa com o Spotify, mais ouvintes vão para o Spotify. Ah, não, mas o Spotify está aí há tantos anos, ele ainda não conseguiu bater o rádio. Eu sei, o rádio é muito maior do que o Spotify. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Mas será que daqui 30 anos vai ser essa mesma fatia de mercado para o rádio e essa microfatia do mercado para o Spotify? O Spotify está atento a isso, ele quer aumentar o seu share. Ele quer, e ele deve, né? É uma empresa, a maior empresa de áudio hoje, né, do planeta. Então, eles precisam cada vez mais aumentar esse share. Eles possuem muita representatividade. Enquanto o rádio é fragmentado, né? Em cada cidade tem trocentas emissoras de rádio, uma competindo com a outra. O Spotify não, o Spotify ele está brigando literalmente para aumentar a sua fatia, tá? Então, não basta somente o consumidor, porque se fosse analisar o perfil do consumidor, o rádio estaria por muitos anos, por décadas, talvez por centenas de anos. Talvez essa percepção ainda não mude, né, do perfil de consumo de conteúdo dentro dos veículos. Mas a Volkswagen também quer faturar, ela quer monetizar. E na outra mão, o Spotify quer ter mais representatividade. Então, reforço. A Volks, ela não está tirando o rádio FM da sua multimídia. Mas a preferência de consumo de áudio é do Spotify. Simples. Entrou dentro do veículo. Alô, Otto, toca para mim a música do Joãozinho da Costa. Vai tocar a música do Joãozinho da Costa. E isso vai estar integrado nativamente com o Spotify. Fora outras experiências, né, que o Otto está trazendo, né? Para quem entrou depois, o Otto é a inteligência artificial que já está embarcado dentro das multimídias, né? Da última multimídia da Volkswagen, que é o VW Play. Tá? Isso já está presente em veículos aqui no Brasil, ou seja, já é uma realidade. Isso não é uma premissa futurística, tá? Isso já está acontecendo no Brasil. Já tem veículos aqui em território brasileiro que a preferência de consumo de áudio é no Spotify por conta dessa integração, tá? E aí o que vocês precisam entender sobre essa transformação é que o rádio, em primeiro lugar, ele precisa se unir, ele precisa se fortalecer e trazer uma experiência diferenciada. Trazer uma experiência diferenciada. Só que não basta só do lado de cá a gente fazer o nosso feijão com arroz. Boa parte dos veículos rodando, os novos, né, gente? As novas gerações de veículos que estão rodando aqui no Brasil, o RDS ele já está limitado.
Em veículos mais antigos, né, de 3, 4, 5 anos atrás, né, não estou falando tão antigo assim, mas geração passada de multimídias, você tinha quase que ilimitados caracteres, né, no RDS. Agora, os veículos, eles já estão vindo, muitos deles, com apenas uma linha da parte de texto. E que boa parte das vezes só dá para colocar o nome da emissora. Isso impacta diretamente. E aí, se a gente for parar para analisar, por que que as montadoras, né, elas estão cada vez mais, tipo, parece que elas estão brigando, né, com o rádio, mas não é. Elas estão personalizando os seus veículos. A maior parte das rádios nem utilizavam o RDS. Inclusive, já falei isso umas 2 vezes aqui dentro do Connect Rádio. Uma pesquisa ativa dentro do portal Todo Rádio, que a maior parte das emissoras falaram que o RDS não tem serventia. Sendo que no RDS você consegue vender, inclusive, publicidade, né? Você consegue fazer anúncio dos seus clientes ali e vender isso como um meio publicitário. A maior parte das rádios não utiliza, então para que as multimídias vão ter infinitas linhas de RDS, sendo que nem as emissoras estavam utilizando disso? E boa parte das centrais multimídias, as mais recentes, elas não têm mais um botão dedicado para o rádio. Porque já está tudo integrado. E isso eu estou falando tanto os veículos de entrada quanto os veículos de luxo, as grandes, as montadoras premiums, né, dentro do mercado. Já não se tem mais um botão dedicado ali para o rádio. É uma central multimídia que está literalmente conectada, sim, no FM, mas também com a internet, com 5G, com Wi-Fi, já tem conexão Wi-Fi. E aí mora uma grande oportunidade da sua rádio explorar cada vez mais esse conteúdo em formato online. E algo que eu posso afirmar em gênero, número e grau para vocês, nós estamos falando de um projeto de uma das maiores montadoras do planeta, que está presente como montadora aqui no Brasil, a Volkswagen, trazendo o Otto, a primeira inteligência artificial embarcada em veículos aqui dentro do Brasil. E a inteligência, brigar contra a inteligência artificial é a mesma coisa de ficar dando murro em ponta de faca. Não vão parar o mundo, né? Pare o mundo que eu quero descer. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, brigar contra a tecnologia é quase impossível. Agora, se aliar à tecnologia, se aliar a essas revoluções, aí sim tem uma grande oportunidade. É um desafio? É. Um desafio gigantesco, mas é uma grande oportunidade. Dando continuidade, quero tratar um pouco com vocês uma visão externa, né, o que vem acontecendo no mundo como um todo. Na Europa e nos Estados Unidos, o rádio ele vem se adaptando. Na Europa, o rádio já é digital. Nos Estados Unidos, boa parte das emissoras já fazem a sua transmissão também de conteúdo digital. Na Europa, inclusive, o conceito de rádio híbrido é um beabá para quem trabalha com rádio. Quando a gente fala de rádio híbrido aqui no Brasil, parece que é coisa de outro planeta. O rádio nos Estados Unidos, e trouxemos isso dentro de Connect Rádio nos Estados Unidos já é testado para poder se fazer transmissão via dial com geolocalização. Por exemplo, no bairro A vai estar passando uma propaganda no dial e no bairro B vai estar passando outra propaganda na mesma frequência. E lá fora, o meio rádio, as grandes empresas agregadoras aí junto ao meio rádio estão fechando parcerias para justamente trazer não só inovações tecnológicas para dentro dos seus estúdios, mas também comunicar de uma forma diferente lá fora. E pensem nisso, o rádio é um meio que transmite bastante conteúdo, mas boa parte das vezes esses conteúdos eles são dispersos, simplesmente só se transmite e esse conteúdo ele não é novamente consumido. E hoje nós estamos literalmente numa geração TikTok, né? E nessa geração TikTok as pessoas querem um conteúdo rápido. E que, inclusive, o nosso Connect Rádio não é um conteúdo TikTok, né? É um conteúdo de 1 hora. É praticamente uma aula.
É um tempo que a gente dedica, mas é uma hora só na semana. Não é uma hora por dia, não é uma hora por cada manhã. Não, é uma. Aliás, nem é mais por semana, é uma hora para cada 2 semanas. E ainda assim, o próprio Connect Rádio aqui vira microconteúdos. A gente fragmenta esses conteúdos. Então, dentro da sua emissora, outra forma de não só monetizar, mas escalar cada vez mais a sua audiência é criar esses microconteúdos da sua emissora. E não adianta. Nós não temos. E quando eu falo nós, não é só o meu rádio. Uh, é muito difícil você brigar contra algo que não é só mais uma tendência, é o que já está acontecendo no mercado. O consumo de conteúdo, cada vez mais, ele está fragmentado. O consumo de conteúdo está cada vez mais fragmentado. E aí, esse perfil de conteúdo fragmentado, o áudio também ele é fragmentado. Então, não temos mais aquela geração que ligava o rádio 5, 6 horas da manhã e ia desligar o rádio 4, 5 horas da tarde. Não, as pessoas elas também estão pegando seus celulares, consumindo conteúdo, e vocês precisam distribuir esse conteúdo também no digital. E uma das formas de mudar esse jogo é justamente trazendo inovações tecnológicas, tá? E aí, eu quero trazer uma pauta desta semana. Ó, a inteligência artificial da Siri aqui tá me questionando. Acho que ela pensou que eu estava conversando com ela. Nem sempre funciona, né? Nem sempre funciona. A Tesla, e sem sombra de dúvidas, é uma das marcas mais conhecidas, a maior montadora, né? Tido como a maior montadora, isso em valuation, né? Em valor de percepção de mercado. A Tesla desligou o rádio. Sim, a Tesla desligou o rádio. Se vocês estão consumindo conteúdo que fala sobre rádio, gente, consumir conteúdo de rádio não é ficar só ouvindo rádio, gente, é estudar, ter a percepção do que está acontecendo com o meio rádio, com o meio de comunicação rádio. E, inclusive, isso virou notícia no portal Todo Rádio ontem. Saiu ontem no portal Todo Rádio. Os veículos de entrada da Tesla não vão mais ter receptor de rádio FM. E aí, a gente aqui no Brasil, a gente pensa assim, né? Ah, mas Tesla é carro de milionário, né? Porque o Tesla, realmente, o Model S aqui no Brasil é coisa de milhão, né? Mas a Tesla lá fora, nos Estados Unidos, no seu país de origem, a Tesla é tipo a Fiat aqui no Brasil. É veículo de entrada. E, inclusive, boa parte dos Ubers, os veículos de aplicativo lá nos Estados Unidos, são Tesla. Porque são veículos baratos. É veículo de entrada. E lá fora, esses veículos de entrada não vão ter mais receptor de rádio FM. Pode chorar, pode espernear, pode brigar, mas não vão vir mais com receptor de rádio FM. Mesmo que já nitidamente o perfil de consumo de rádio lá nos Estados Unidos, inclusive, é maior do que aqui no Brasil, isso já está acontecendo lá. Então, para quem não estava no início aqui do Connect Rádio, na nossa manhã de hoje, comentei sobre o Otto Inteligência Artificial da Volkswagen, que está integrado nativamente com o Spotify, então todo conteúdo de entretenimento, todo conteúdo de áudio, né, por si só, já está com exclusividade com o Spotify. E a Tesla recém afirmou que o Model 3 e o Model Y, as versões standard, elas vão chegar sem FM. E ponto final. O FM e o AM já haviam sido retirados
desde 2020. Então não é algo que está acontecendo só agora. Foi uma movimentação que começou há 5 anos atrás. Mesmo que 51% do tempo de áudio de consumo dentro dos veículos Tesla ainda vem do rádio. Mesmo que 62% dos motoristas dizem que não comprariam um carro sem rádio. E mesmo assim, a Tesla decidiu remover. A maior montadora do planeta. Uma das marcas mais desejadas, inclusive, né? Ainda aqui no Brasil, né? A Tesla não está presente no Brasil. Aí tem muita gente que pensa assim, não, mas a Tesla não está no Brasil. Tem gente que importa a Tesla para cá e paga coisa de 1 milhão, eu sei. Mas o que precisa ficar claro para a gente é que a Tesla lá nos Estados Unidos é a nossa Fiat aqui. Vocês já pararam para pensar se a Fiat do nada falar que não vai mais trazer nos seus veículos de entrada a recepção FM? E aí eu faço uma pergunta para vocês. A gente vai esperar isso acontecer? Nós vamos esperar as montadoras aqui no Brasil falarem que não vai ter mais recepção de rádio FM? E pior do que isso, a gente vai chegar nessas montadoras chorando, falando, vocês não podem fazer isso, o rádio tem 100 anos, o rádio é um meio confiável, o rádio é um meio seguro. Eles sabem que o rádio tem mais de 100 anos aqui no Brasil. Eles anunciam em rádio, inclusive. A Fiat anuncia em rádio, a Volkswagen anuncia em rádio, a Chevrolet anuncia em rádio. As montadoras de entrada aqui no Brasil, elas anunciam em rádio. Elas sabem. Só que boa parte da estratégia deles é criar dentro dos seus veículos um meio de se monetizar em publicidade. Isso é óbvio. Vocês não acham, sério mesmo, vocês não acham que a Volkswagen ou a Chevrolet e a Fiat, elas não estão estudando formatos de que as pessoas que estiverem dentro de um veículo da sua montadora vai escutar algum conteúdo que foi a própria Fiat que vendeu, que foi a própria Chevrolet quem vendeu, que foi a própria Volkswagen que vendeu? É isso. As montadoras estão entendendo que, na verdade, elas não estão produzindo simplesmente veículos. Elas estão produzindo meios de se comunicar com a ponta final. O próprio Uber, inclusive, já é tido como um meio de comunicação, um meio de publicidade. E, inclusive, lá fora, já tem vários experimentos onde você pode chamar um Uber e você não paga para andar no Uber. Ah, mas como assim você não paga para andar no Uber? É uma marca que está pagando para você andar dentro do Uber. E o que a Uber oferece isso em troca? O tempo todo que você está logado lá dentro do aplicativo da Uber, está aparecendo lá a propaganda. Por exemplo, uma grande rede de supermercado. E aí o cara está pagando lá, por exemplo, R$7, R$8 numa corrida. Isso a custo, né, gente? A custo do motorista. Está pagando R$8 e durante 30 minutos tá ali na tela do cara. Supermercado do Zequinha. Olha que propaganda barata para o supermercado do Zequinha. Estão fazendo isso. Então, até os aplicativos estão monetizando em publicidade. Vocês acham mesmo que as montadoras não vão querer monetizar em publicidade? É óbvio que elas vão querer. É óbvio. Não só vão, como já estão, né? Citamos aqui a parceria da Volkswagen com a Spotify. Tem dinheiro envolvido, né? Não é simplesmente, coloca o Spotify aqui porque as pessoas gostam de ouvir Spotify. Não, tá longe disso. E o carro, ele, literalmente, virou uma plataforma de mídia. Virou uma plataforma de mídia. Assim como o rádio é uma plataforma de mídia, assim como o Spotify é uma plataforma de mídia, o carro também virou uma plataforma de mídia. E, inclusive, não sei se vocês já pesquisaram sobre o Spotify Ads. Se vocês pesquisarem sobre o Spotify Ads uma vez no celular de vocês, gente, vocês vão ficar uma semana sendo infernizados pelos anúncios do Spotify Ads. No Instagram, no Facebook, toda hora que você entrar dentro das redes sociais vai aparecer um anúncio do Spotify Ads. Qual que foi a sacada do Spotify? Tem muita gente consumindo conteúdo dentro do Spotify. Por que eu não vendo anúncio aqui dentro? E estão vendendo anúncio dentro do Spotify. Isso não é coisa de agora. Já tem anos que o Spotify vende anúncio dentro, né? E não é somente aquele anúncio, gente, que se tinha lá atrás, né? Lembra lá que quando você não assinava o Spotify, tocava uma musiquinha, e aí, você não assinou o Spotify Premium, né? Era uma propaganda do Spotify.
A Spotify começou fazendo aquilo. E daquilo que era chato, sabe o que a Spotify está fazendo agora? Está anunciando o supermercado do Zequinha. Igual o rádio faz. Igual o rádio faz. Enquanto a pessoa está escutando uma música ou outra ali, de repente toca a propaganda do Zequinha. Toca a propaganda da Mariazinha. E assim por diante. E, reforço, isso não é uma briga contra o rádio. Isso não é uma briga contra o rádio. É que os meios estão entendendo que eles também são meios de comunicação. E talvez o maior insight que nós podemos tirar nessa manhã de hoje é que o rádio ele precisa parar de se portar como objeto. O rádio, muitas das vezes, faz anúncio, por exemplo, nas redes sociais. Anuncie no rádio e coloca um aparelho de rádio no anúncio. Um aparelho de rádio. O rádio precisa parar de se portar como objeto e se portar cada vez mais como meio de comunicação. As grandes redes sabem muito bem explorar isso. Que as redes, elas se entendem como um meio de comunicação. Um meio de comunicação. Levar informação, levar entretenimento, levar conteúdo. Mas nem todas as emissoras acabam se portando nesse formato. E o rádio, ele não dá receita diretamente para as montadoras. Então, uma das formas, para não dizer a única, né? Uma das formas que eu super acredito que, sim, é possível as montadoras terem um olhar mais ativo para dentro do meio rádio, é o rádio provocar uma experiência diferente dentro das montadoras. Num formato diferente de se comunicar, num formato diferente de agregar valor. E não arrisco afirmar que isso não vai acontecer, mas pode ser que as próprias montadoras vão querer monetizar essas publicidades dentro dos seus veículos. Não sei, aí aqui literalmente é teorias da minha cabeça, mas parando para analisar tudo que vem acontecendo com os grandes meios de comunicação, isso é possível, né? Não seria surpresa se isso começasse a acontecer. O próprio Mercado Livre tem o seu ads, a própria Amazon tem o seu ads. Onde tem demanda de gente, essas plataformas estão virando ads, né? Estão virando AdSense, ou seja, literalmente se enxergando como um meio de comunicação. A própria Magazine Luiza, né? Você entra dentro do site da Magazine Luiza, tem propaganda ali que não tem nada a ver com a Magazine Luiza. É uma forma de se monetizar, tá? Dando continuidade aqui com vocês, no Brasil, nós ainda temos tempo. Diferente do que vem acontecendo de modo recente nos Estados Unidos, no Brasil, nós estamos recebendo esses alarmes, esses alertas do que vem acontecendo lá fora, nós estamos muitas das vezes ignorando, ficando sentados, simplesmente anunciando no rádio que está tudo bem, que está tudo certo. A Tesla não opera no Brasil, então podemos ficar despreocupados. As montadoras chinesas ainda têm a recepção de FM aqui no Brasil. Sim, mantém, mas e se a BYD acordar para a vida e ela também quiser fazer isso dentro dos seus veículos? Dentro das suas multimídias? 79% da população brasileira ouve rádio. 79%. 92% da população brasileira consome áudio. Há uma década atrás, tudo que era áudio era rádio, né, gente? Então percebem que a mídia cada vez mais ela está fragmentada. E aí mora a oportunidade, que muitas das vezes a gente vende o rádio como estratégia de topo de funil. O rádio ele pode ser meio e fundo de funil. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas que estão ali ouvindo rádio, cada vez esse público estar mais fragmentado, está passando da hora das emissoras de rádio pararem de falar que ela atinge o público A, B, C e D. Está na hora dela falar que ela atende, que o público dela é a mãe de 35 anos, 2 filhos, casada, que gosta de sair aos finais de semana. Ao invés de trabalhar as classes, que é muito comum estar dentro dos Media Kits, e trabalhar as personas, personificar a sua audiência. Qual que é o público? E isso é o ouro em períodos onde o custo de aquisição, onde o custo por mil das redes sociais está cada vez mais caro. E o rádio, esse custo ele está cada vez mais barato. Ele está cada vez mais acessível.
Então, uma das formas de se bater, de se trabalhar o conceito do rádio como meio de comunicação é estar fortalecido de métricas, de indicadores, de auditagem, de governança, de compliance. É fácil? Não, se fosse fácil todo mundo estava fazendo. Mas para vocês que estão aqui comigo hoje, isso não só é possível, como já é real. As grandes redes executam. E as grandes redes executam isso não é porque elas têm orçamento. É porque um dia alguém lá dentro dessa rede falou assim, ó, vamos organizar essa jossa? E foi lá e organizou. Vamos metrificar? Vamos saber quantas pessoas estão ouvindo nesse exato momento o nosso streaming? Vamos saber qual que é o percentual de público masculino e feminino que tem de consumo da nossa emissora? Vamos saber quais são os programas de maior audiência? E eu não estou falando de pesquisa de mercado, eu estou falando de dados, de tecnologia, monitoramento. Vamos investir num streaming de maior qualidade para a gente conseguir alcançar mais e mais regiões? E aí, quando eu falo regiões, gente, vocês precisam entender que se a sua rádio tem uma boa transmissão de conteúdo, se tem uma boa curadoria de conteúdo, não é só a população da sua cidade que vai consumir o seu conteúdo. Outras regiões também vão consumir o seu conteúdo. E, inclusive, regiões a qual o dial não chega, o dial não alcança. Tem que investir em dial? Tem. É por direito. É por direito da sua emissora. Agora, não é porque você vai investir no dial que você vai deixar o digital de lado. Tem que investir no digital, principalmente no formato digital de se comercializar, de interagir, de monitorar. Já cansei de falar com a emissora de rádio que chega para a gente e fala assim, Felipe, seria muito legal se a gente tivesse uma forma do nosso cliente acompanhar em tempo real a campanha dele indo para o ar. E aí eu dou risada, porque isso existe há 13 anos. 13 anos, a Connect Mix executa isso há 13 anos. Mas tem emissora de rádio que só conhece a Connect Mix como monitoramento de música, né? Só como monitoramento de música. Então, há 13 anos, se é possível, você acompanhar a sua campanha publicitária. E, inclusive, já há vários anos, vocês conseguem acompanhar isso em tempo real. Então, na linha final, o que a gente precisa deixar claro para o mercado é que o rádio não é um objeto, o rádio é um meio. O rádio, sim, ele é confiável, mas além do rádio ser confiável, tem como se metrificar, mensurar o rádio, saber quantas vezes esse conteúdo foi para o ar, saber que público-alvo que foi atingido por aquele conteúdo. Fazer a estratégia de mensuração de funil é obrigatório para o comercial da atual geração do rádio. E o mais legal disso tudo é que quando chega, por exemplo, um comercial de rádio dentro de uma empresa anunciante, a empresa anunciante, ela sempre leva em consideração que o comercial desse rádio, ele deveria entender tudo sobre mídias, e não somente só sobre o rádio. E boa parte das vezes não é o que acontece. E aí tem muita oportunidade para que o comercial possa coletar. Mas para o comercial absorver essa oportunidade, tem que estudar, né, gente? Tem que estudar. Não basta falar que é comercial. Comercial que não estuda, e quando eu digo estudar, gente, é estudar mesmo. Livro, curso, faculdade, pós-graduação, curso de extensão. Tem que estudar. Tem que estudar. Ainda mais agora em períodos de inteligência artificial. Hoje mesmo aqui no escritório eu comentei. Em períodos de inteligência artificial, centenas de novas empresas de inteligência artificial surgem todos os dias. Boa parte dessas empresas não vão dar em nada. Mas uma parte dessas novas empresas, que pode ser inclusive a menor parte, todos os dias estão transformando o mercado. Todo dia surge uma nova plataforma de como se investir em campanha de tráfego pago das redes sociais. Todo dia. E, inclusive, tem uma plataforma brasileira que tem uma IA embarcada, é um processo de automação IA embarcada, que automaticamente essa IA, ela fica monitorando a sua campanha lá dentro do Facebook, e quando o custo por mil, o CPM e o CAC, o custo de aquisição, o ROAS, que é o retorno que você está tendo do investimento ali dentro da rede social, de tráfego pago, ele começa a aumentar, sabe o que essa IA faz?
ela pausa essa campanha e ela vai lá, duplica com uma nova campanha com outro público-alvo, para justamente tentar validar em um outro público se vai ter um retorno melhor. Em resumo, hoje no Facebook e no Instagram, você só precisa ter um cartão de crédito para poder anunciar. Só. Não precisa de mais nada. Porque o próprio Facebook ele já sabe qual que é o público-alvo que precisa ser atingido ali para aquela rede social. E isso é recente, tá? Isso tem uma semana e meia. Eu já tinha comentado com vocês que o Mark Zuckerberg tinha anunciado que ele ia trazer uma inteligência artificial embarcada dentro do Meta Ads. E agora já é real. Foi semana passada, lançaram o Andrômeda, que é a inteligência artificial embarcada lá dentro do Meta Ads. Literalmente, você só coloca o dinheiro lá e deixa. Que a própria inteligência artificial do Facebook, da Meta, ela vai entregar para o público-alvo da sua página, por exemplo, se for sua emissora de rádio, ele já sabe qual que é o perfil de pessoas que gostam de curtir, de comentar, de compartilhar, de salvar os seus posts, e, consequentemente, ele vai entregar mais para perfis, para personas parecidas com as pessoas que interagem com o seu conteúdo. E o rádio? E o rádio? É sério que até hoje tem que pegar o telefone, ligar lá no rádio e falar assim, ó, quero contratar uma campanha na sua emissora. E aí vai, e negocia, e manda media kit, e manda contrato, e manda termo de aceite, e manda PI, e faz PI no papel, num bloco de notas. E é um procedimento que leva lá 5 dias. Eu já negociei com o rádio que para a campanha ir para o ar foi 10 dias. 10 dias. Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Então, precisamos nos atentar sobre isso. Não quero dar spoiler, mas provavelmente alguns de vocês devam ter assistido a alguns conteúdos exclusivos da Connect Mix nas redes sociais. Não é conteúdo que está aberto ao público, então se pesquisar no feed, nos stories, não vai aparecer. Mas a gente encaminhou alguns conteúdos exclusivos aí para algumas emissoras aí aqui no Brasil. Então, está na hora da gente aproveitar as oportunidades. A tecnologia está de fácil acesso a todos nós. E por que não pegar todo esse metadados do meio rádio e começar a disciplinar, a ensinar o mercado a performar mais com o rádio, comprar melhor o rádio, comprar com inteligência. Comprar com inteligência. E sabe o que o rádio é muito bom? Isso aí, gente, as redes sociais, elas literalmente tiram o chapéu para vocês. Curadoria de conteúdo. Isso é imbatível. Isso é imbatível. E cada vez mais o rádio precisa se especializar nisso. Ter o melhor conteúdo. O melhor conteúdo. E, com toda certeza, contar com parceiros tecnológicos que possam levar vocês para mais e mais cenários. Mais reforço. Isso eu falei, acho que 5 vezes aqui durante o Connect Rádio hoje. Parem de se portar como objeto. O rádio, ele precisa parar de se anunciar como objeto, simplesmente como o rádio. Não. O rádio é um dos principais meios de comunicação. 79% dos brasileiros consomem rádio. 92% dos brasileiros consomem áudio. O rádio é tido como meio mais confiável. O rádio é o segundo meio que mais se dá retorno sobre investimento. Mas o rádio fica na lanterna, na percepção sobre o retorno. Por quê? Porque menos de 5% das campanhas do Brasil são auditadas. Porque menos de 5% das campanhas do Brasil são monitoradas. E se a campanha nem minimamente é monitorada, como é que vai extrair dados? Não tem como, né? Rádio, vamos fortalecer cada vez mais o RDS, é um outro meio de vocês comercializarem, enquanto isso está presente no Brasil, é uma forma de se monetizar. O streaming precisa estar cada vez mais estável, cada vez mais rápido, e principalmente gerar metadados do streaming. O streaming, muitas das vezes, ele é subutilizado, né? Simplesmente tá lá no meu site, está transmitindo conteúdo, nem sabe se o negócio está transmitindo conteúdo mesmo, né? Às vezes está lá num autoplay lá.
dentro do stream da rádio e o radialista não tem a menor noção disso. Precisamos fortalecer parcerias estratégicas com as montadoras, com as concessionárias, para que cada vez mais a gente tenha acesso a um dos principais meios de consumo de rádio, não só no Brasil, mas como no mundo. E reforço, o cenário não está muito otimista para a gente dentro dos veículos, infelizmente. Os conteúdos locais de utilidade pública ainda é muito pouco explorado dentro do meio rádio. E quando eu digo que é muito pouco explorado, é que nem todas as rádios, e não se tem essa obrigação, tá, gente? Tem rádio que não faz conteúdo jornalístico, e tá tudo certo. Tem rádio que não faz conteúdo local, e tá tudo certo. Tem rádio que só toca música, e tá tudo certo. Mas as rádios que só tocam música, que não produzem conteúdo personalizado, vão perder espaço para o Spotify. Tá aí a prova viva, né? A inteligência artificial da Volkswagen, né? Integração nativa com o Spotify. Então, quem só está colocando conteúdo em formato de música vai perder bastante espaço para o Spotify por conta dessas integrações nativas, tá? E vamos, o mais rápido possível, trabalhar o rádio híbrido. O rádio precisa modernizar o seu formato de comunicação. O rádio, ele precisa ocupar o espaço de novo, com dados, com integração, com propósito. A sobrevivência do rádio no painel vai depender diretamente de quem fala a língua do carro conectado. Então, estar na ponta, no dia a dia, entendendo o que está acontecendo no cenário, é o básico. Agora, as inovações que nós vamos gerar daqui para frente é responsabilidade nossa. Responsabilidade nossa. Temos todo um futuro pela frente, a mídia publicitária está crescendo, mas está cada vez mais fragmentado. E nós estamos aqui batendo esse papo, falando sobre rádio. Entre poucas pessoas, existem 7.000 emissoras de rádio sendo monitoradas e auditadas pela Connect Mix. São poucas emissoras. Parece ser muito, né? Mas são poucas. Agora, vocês não têm noção. Centenas de milhares de pessoas estão reunindo, nesse exato momento, em diversas nações, debatendo o futuro da publicidade, debatendo o futuro da comunicação, debatendo o futuro dos meios de comunicação. E aí, muitas das vezes, a gente se depara com encontros de rádios, encontros estaduais que meia dúzia de rádio participa. Encontros regionais que 1, 2 rádios vão e participam. Então, o rádio ele precisa se fortalecer. Participando diretamente dos eventos, das associações de emissoras de rádio, mas também o meio privado, rádio conversar com outro rádio, ir lá no vizinho, ir lá no concorrente, bater um papo, criar essas parcerias. Até porque tem empresa que anuncia em 2, 3 rádios, dentro da mesma cidade. E às vezes pode ser o comercial da sua rádio que vendeu isso aí, lá para o anunciante. Ou às vezes foi o comercial do concorrente. E aí você perdeu grana. Senhoras e senhores, muito obrigado a presença de todos. Tenham um excelente dia, uma excelente programação, um excelente restinho de semana e bora faturar.